Bem, gente, vamos girar o assunto aqui no Morning Show, porque após descoberta de nova variante do coronavírus, a Inglaterra enfrenta um novo lockdown. Vamos conferir a matéria do Fernando Martins. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou nesta segunda-feira um novo lockdown na Inglaterra. Segundo o político, as pessoas devem ficar em casa e o objetivo desta vez é conter a variante mais contagiosa do coronavírus identificada recentemente. O lockdown passa a valer nesta terça-feira. Segundo o governo inglês, escolas fecham imediatamente e vão para o ensino remoto de forma integral até pelo menos meados de fevereiro. Creches seguem recebendo crianças. Restaurantes, bares e cafés fecham e não poderão servir em suas dependências e funcionarão apenas com entregas. Locais de prática esportiva ao ar livre, como campos de golfe e quadras de tênis, ficarão fechados. Ainda sobre esportes, a prática coletiva só será liberada para atletas profissionais. Pelo lockdown, todos devem ficar em casa salvo exceções autorizadas. Isso significa que podem sair apenas em caso de necessidades médicas, compra de alimentos, prática de exercício físico e trabalho presencial se for indispensável. Algumas atividades ficarão proibidas ou restritas até meados de fevereiro, quando os grupos prioritários para a imunização receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esses grupos são compostos por pessoas com 50 anos ou mais, funcionários de asilos, trabalhadores da saúde e pessoas entre 16 e 64 anos com outras doenças. De acordo com Boris Johnson, as semanas que se seguem serão as mais difíceis. O premier diz que é preciso entrar em um lockdown nacional que será o suficiente para conter a variante do Covid. That we need to do more together. Outros países europeus começam a tomar ações semelhantes. A Escócia entrará em lockdown, a Irlanda do Norte fechou escolas e o país de Gales discute que medidas de restrição irá adotar. No Oriente Médio, após crescimento de casos nos últimos dias, o Líbano também entrará em lockdown. O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou nesta segunda-feira estar incrivelmente preocupado com a variante sul-africana do novo coronavírus. Segundo Matt, esta cepa representa um problema maior do que a britânica, já identificada em vários países. A preocupação está em saber se as vacinas têm eficácia contra esta nova cepa. Muito bem, lockdown na Inglaterra, Adriles Jorge. Sim, E agora? Vamos fechar tudo por lá. É um velho remédio que não deu certo para uma doença antiga. Novamente, as pessoas vão ficar angustiadas, vão ficar deprimidas, a economia vai deprimir, e a economia da Inglaterra, quando se fecha, também causa problemas econômicos em outros países. Essa nova versão, essa nova cepa do coronavírus, que ainda que seja mais transmissível, não necessariamente é mais letal. A gente tem que sempre lembrar que o lockdown, que em alguma medida pode, de alguma forma, achatar a curva, foi feito exatamente para equipar melhores hospitais, oferecer mais serviços de saúde e, eventualmente, essa curva não necessariamente se achatou porque os 15 países que mais se fecharam no mundo, Bélgica, Peru, Argentina, entre outros, foram os países que tiveram números mais abundantes de infecção e de morte. Ou seja, o que deveria ter sido feito, eu volto a dizer, seria uma circulação racional de pessoas, um trancamento, ou um isolamento, ou um distanciamento de pessoas mais velhas, mais doentes, e para que a população mais saudável, que tem 0,27% de óbito, ou seja, você tem 99,7% de sobrevivência à doença, andassem, circulassem, possibilitassem a possibilidade de uma eventual imunidade de rebanho. Volto a dizer, é uma medida amarga, pior que a própria doença. Volto a dizer, centenas de milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza e da miséria, não por causa da pandemia, mas por causa do isolacionismo social que foi predicado por essa instância globalista chamada OMS, que, se não comandou, como o Joel falou, os países a seguirem suas diretrizes, fez uma recomendação. E a recomendação que incute desespero e medo na população é facilmente atingida não só por governos, como por toda a população. Vamos ver o que vai acontecer. A Inglaterra pode, de alguma forma, se dar ao luxo de se trancar, mas outros países não. Ok. Joel, e aí? Esse novo lockdown na Inglaterra, como é que você avalia? Vamos lembrar de fevereiro, março, início da pandemia. A maior parte dos líderes mundiais estavam querendo realmente o fechamento, quarentenas, alguns lockdown mesmo.
para proteger as suas populações e não deixar lá o colapso do sistema. Teve alguns países que não, que optaram uma forma ousada por isolamento vertical apenas. Não, vamos isolar apenas aqueles que são mais vulneráveis e vamos deixar promover a imunidade de rebanho na nossa população. Qual foi um dos poucos países que tomou justamente essa atitude? Foi a Inglaterra. Foi este primeiro-ministro, Boris Johnson, que lá no início falou, não, a gente quer imunidade de rebanho aqui, não vamos fechar a economia. O que aconteceu nas semanas seguintes? Os números na Inglaterra, os casos e as mortes subiram de maneira tão descontrolada que até o Boris Johnson, que é um líder de direita, um líder até ligado a essa direita populista aí do mundo, aliado de Trump, aliado de Bolsonaro, talvez um pouquinho menos maluco, mas está dentro desse grupo de líderes também. Ele próprio viu e falou, não é possível. A gente vai ter que fechar o país. A Inglaterra fez um lockdown. A Inglaterra fez um lockdown e os números caíram finalmente. Os lockdowns, tanto na Inglaterra, quanto em Milão, quanto em Nova York, eles reduziram cerca de 60% a 70% as novas infecções. Depois disso passou, a Inglaterra pôde flexibilizar um pouco as suas medidas e agora o vírus não só volta, como volta uma variante ainda mais infecciosa. Uma variante que tem 70% a mais de infecção. E notem, hein? Já temos casos dessa variante aqui no Brasil. São Paulo identificou 2 casos dessa variante do vírus. Ainda mais infecciosa que a anterior. A nova variante ela nem precisa ser em si mesma mais letal. Basta que ela contagie pessoas muito mais facilmente, que ela leva tanto a mais mortes, quanto, vamos lembrar uma coisa também, esse vírus não é grave só por causa das mortes. Ele gera sintomas graves e fortes, tiram a pessoa realmente uma gripe muito séria, como deixam sequelas, às vezes de longo prazo, pulmonares, neurológicas. É um vírus perigoso mesmo. Tenha certeza de uma coisa, o governo inglês ele é municiado dos melhores dados, tem cientistas do mundo inteiro. O primeiro-ministro não faz isso porque ele gosta, ele perde popularidade ao fazer isso, e as pessoas estão revoltadas contra ele. Se o Boris Johnson está fazendo isso, gente, é porque, de fato, é verdade. O lockdown, infelizmente, o lockdown muito mais grave que qualquer coisa que o Brasil já usou, O lockdown, ele tem esse efeito, e alguém de uma direita populista como o Boris Johnson jamais faria isso se não fosse porque realmente está muito bem fundamentado. Agora, a gente só um detalhe que eu acho que é importante colocar nessa discussão, Adriles. A gente já falou isso aqui no Morning, eu me lembro lá pelo início do ano, enfim, quando a história do lockdown estava ainda mais forte, até havia discussão se o Brasil iria ou não adotar essa medida, mas o Reino Unido é um país à parte nessa questão de lockdown, né? Porque, por exemplo, é um país que arca com 80% dos salários dos britânicos com um limite de 2.500 libras. Ou seja, que país no mundo adota lockdown com uma política social e econômica dessa? Eu desconheço. Ou seja, implementar lockdown assim é muito mais fácil, não é, Adriles? Você ter um estado de bem-estar social, que eu acho que é um eufemismo, que é um estado de controla as finanças públicas, é muito fácil. E é muito fácil controlar exatamente a vida da população colocando medidas drásticas. Porque as pessoas que dependem diretamente do Estado não têm sequer o direito econômico, socioeconômico, de se rebelarem. Se você for se rebelar contra o governo para de te pagar. Ou seja, é um instrumento a Inglaterra faz isso, Adriles? Não é uma ditadura. É um instrumento subliminar de controle. Pois é, nunca fez. Está fazendo. Assim como no Brasil as pessoas estão prendendo pessoas na rua, mulheres em praia. O problema não é a autarquia do governo, o problema é o guarda da esquina que se sente encorajado a tomar medidas absolutamente autoritárias, Joel. E eu volto a dizer, gente, esses especialistas que você cita, essas análises profundas que você cita, erraram. Nova York não teve diminuição de 60% de achatamento de curva por causa do lockdown. Por quê? 85% das pessoas em Nova York foram infectadas em casa. De novo? Vou te explicar de novo. A Suécia Vamos explicar de novo? Não, você faz. A Suécia que você adora... A Suécia que você adora citar aqui, 2 semanas atrás, quando a gente falava sobre as infecções, estava em 19º, hoje está em 25º. Então a dinâmica do vírus é muito própria em cada região. Agora, você implementar um remédio amargo que não necessariamente resolve a situação, como em muitos países, sobretudo países subdesenvolvidos que não têm o bem-estar social da Inglaterra, e se você tranca tudo, você piora a situação da fome, da miséria, da pobreza, do emprego, do trabalho, da saúde mental das pessoas, você está inoculando uma antivacina que não só não melhora a situação, como piora a vida de todo mundo, Joel. Adriles. A questão é muito simples. Vai lá, Joel.
Ponto a ponto, muito rapidamente. Primeiro, essa história de Nova York. Gente, Nova York fez um lockdown, todo mundo ficou fechado. E não adiantou nada. Adiantou, caiu 70% da infecção. Dado que está todo mundo fechado, é óbvio que aqueles que pegarem o vírus, como tá 90% da cidade está fechada, vão provavelmente estar fechados também. Mas a infecção total caiu, Adriles, é tão básico isso. A infecção total caiu vertiginosamente. Quantidade de rebanho, eventualmente, quantas pessoas saem? Quantas pessoas saem? Eu vou chorar. Adriles, As pessoas são infectadas dentro de casa, eu vou chorar. Adriles, você fala... 90% das pessoas são minha infectadas vez. dentro de casa. Peraí. Adriles, você falava que a Suécia tinha imunidade de rebanho, você falava que São Paulo tinha imunidade de rebanho, as pessoas passaram a circular, voltou ao pico, não teve imunidade de rebanho nenhum. Manaus, que foi a pior cidade. Manaus foi uma cidade que não tinha espaço em cemitério. Tinha imunidade de rebanho. Não tinha imunidade de rebanho. Ainda não chegamos, estamos longe da imunidade de rebanho. Dá pra morrer muita gente ainda. Sei, porque os números estão aí subindo vertiginosamente, Adriles. Então vamos voltar ao ponto. Peraí, Adriles, calma. Encerra, João, vai lá. Vamos voltar ao ponto, sim. O lockdown é um remédio amargo. Inclusive o lockdown inglês... Não funciona. O lockdown inglês ele é muito mais estrito que o Brasil. O Brasil, o agro funcionou, a indústria funcionou, a construção civil funcionou, o mercado funcionário, ou seja, não é um lockdown total. A gente teve um fechamento de quarentena. Ponto final. A Inglaterra é um país rico. Ela pode arcar, sim, com lockdowns mais longos do que um país que não é rico como o Brasil. Mas isso não significa que o isolamento social é um erro, inclusive para nós. Funcionou na Inglaterra. Não e funcionou Joel. em São Paulo. Chega. Tanto funcionou em São Paulo, por favor, e voltaram os casos, pô. Pode cortar o microfone dos dois. Cortou? Obrigado. Cortado o microfone. Vini, você sabe que o microfone tá cortado, vocês podem gritar à vontade. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu pedi na passagem, Paulinha, você sabe que eu pedi na passagem de Ano Novo que a gente pudesse não falar mais de isolamento social. Né? Mas não, infelizmente não foi possível. Não vai falar mais nada. Intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos organizar a confusão aqui. A gente volta. Aguenta aí.